Queridos companheiros, irmãs, Jesus possa nos abençoar. Então, vamos dando continuidade ao nosso trabalho da Escola de Médiuns. E hoje nós vamos trabalhar a qualidade no exercício da mediunidade. Como trabalhar bem esse processo mediúnico. Como educar e desenvolver a nossa mediunidade. Então, vamos dar continuidade. O exercício da mediunidade deve produzir indivisível bem-estar. Então, o exercício da mediunidade deve produzir indizível bem-estar, por proporcionar a sintonia com as elevadas esferas espirituais. Então, a gente observa que ele deve produzir. E, às vezes, o médium, ele tem reclamado muito no seu dia a dia, do mal-estar que ele sente, dos assédios espirituais. E isso nós temos que observar, que não é da mediunidade, é do médium. Por quê? A mediunidade, ela é uma faculdade neutra. Agora, a sintonia é do médium. Então, quando o médium ele consegue estar sintonizado com as elevadas esferas espirituais, ele vai sentir um bem-estar fantástico, indivisível. Então, quando nós começamos o trabalho com a mediunidade, é muito comum essa dificuldade de compreender os sintomas, dificuldade de saber definir o que é nosso, o que é do espírito, porque ainda não temos uma certa experiência. Mas à medida que nós vamos estudando e trabalhando, principalmente nos conhecendo, nós vamos saber o que é nosso e o que é do espírito. Nós vamos saber separar isso, nas quais o medianeiro vai abrir conforto, inspiração e inefável alegria de viver, em decorrência dos conteúdos psíquicos e emocionais que fluem. Isso é quando o médium ele consegue já trabalhar a sua evolução moral e espiritual. É aquele médium sério que Kardec traz para nós, aquele médium devotado, aquele médium humilde. Então, aquele médium que está a serviço dos espíritos superiores, ele vai atrair a companhia dos espíritos superiores. Isso vai dar para ele um bem-estar, porque os conteúdos psíquicos e emocionais que ele passa a fluir, que ele passa ali a aspirar, vamos dizer, do mundo espiritual, vai trazer como se nós estivéssemos fazendo uma inspiração do alto, uma respiração, e respirando um oxigênio puro, uma figura de linguagem. Esse psiquismo dos espíritos superiores, pensamento deles, a energia que eles nos envolvem, isso dá um bem-estar muito ao médium, uma motivação, uma incentivação para ele estar prosseguindo no seu trabalho. Isso, pode abrir o áudio, por favor? A pergunta que eu queria fazer, nem sei se tem muito a ver com o assunto aqui não, mas eu estou muito assim, fico muito encucada porque eu vejo muito espírito trevoso.
E aí, à medida que eu vou, vamos supor, vou visitar uma pessoa que passou por um problema muito sério de violência, essas coisas assim, quando eu volto, é tipo assim, lá eu não passo mal nem nada. Mas à noite, esses espíritos aparecem para mim. Então, o que acontece? Essa semana, eu fui visitar um tio meu e que ele sofreu uma violência. Bateram muito nele e, assim, tem muito pensamento de vingança no meio disso. E eu fiz a minha oração antes de eu ir. Só que à noite, quando eu estava em casa, já tinha dormido em desdobramento, esses espíritos aparecem para mim, esses espíritos trevosos, fazem gestos obscenos e falam comigo assim, não era para você ter falado de Deus para ele. E eu fico pensando que isso pode ser culpa minha ou eu vejo esses espíritos porque eu tenho que ver para ajudá-los? O que o senhor pode me falar sobre isso? Para você ajudá-los, não é culpa sua. Porque os espíritos menos esclarecidos, eles querem manter a pessoa a qual eles estão tentando obsediar na ignorância. E quando chega alguém para trazer um alento, uma instrução, eles ficam com raiva e tenta assediar, obsediar aquele médium, impressioná-lo, até mesmo ameaçá-lo, para que ele desista do seu trabalho. Mas quando você sair em desdobramento para esse trabalho e você os vê, é oração para ele. E não ter medo, não precisa ter medo, não precisa de estar nessa sintonia de medo com eles, não. A culpa não é sua, não. É porque você está a serviço do bem, nesse caso, como você disse. Você falou das coisas boas para você. Sabe ser instrumento útil, conduzido por sábios obreiros da luz e da verdade, com tarefas específicas, transformando-se-lhe em formosa razão para mais melhorar e servir. Quando o médium ele ganha confiança do mundo espiritual, como que ele adquire confiança do mundo espiritual? É pela sua responsabilidade com o trabalho, pela sua disciplina com o trabalho, é pela sua dedicação ao trabalho. E os espíritos superiores, então ele vê naquele médium um instrumento sério, que são os médiuns sérios. Então eles começam a envolvê-lo e às vezes convida para até tarefas específicas, para que ele possa ser esse canal aí de orientação, de socorro para aqueles que buscam a doutrina espírita, para receber essa ajuda, como a gente observa numa casa espírita, ou mesmo no nosso dia a dia. Então, mas isso depende do médium. O médium tem que ser responsável. Eu não canso de dizer que mediunidade é uma coisa santa, e ela deve ser praticada santamente. Mediunidade não é brincadeira, é uma coisa séria. Nós estamos lidando com gente, porque os espíritos, como diz Kardec, eles são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Então, nós vamos encontrar vários perfis de pessoas, umas mais cristãs, outras menos, umas verdadeiras, outras mentirosas, de conforme está aqui no mundo. Marisa, pode abrir o áudio, por favor? José Francisco, o meu filho, ele está lendo o livro Devassando a Mediunidade. E ele me fez uma pergunta que eu não soube responder para ele. Eu disse assim, eu não vou dar a resposta para você. Porque ele tem participado das reuniões mediúnicas, deve ter mais ou menos 6 meses. E ele é frequente, ele tem pouco tempo, ele está com 19 anos, né? Ele não tem quase experiência de estudo nenhum, muito pouco, mas ele está se dedicando aos estudos. E aí, ele fez a pergunta, que lá no livro fala assim, se um médico, uma
pessoa está participando das reuniões mediúnicas e em 6 meses não desenvolveu nenhuma iniciativa, ele pode desistir, porque é muito prejudicial para ele continuar nelas. E ele me perguntou, mãe, então eu saio muito intensivo. Tem 4 meses que eu estou participando. O que é que você me fala sobre isso? Olha, Marisa, o tempo não tem. Os espíritos superiores, eles não trabalham com tempo, não. Eles não dão data, período. Os espíritos superiores não é o hábito deles fazer isso, não. Isso depende de médio para médio. Tem médio que a faculdade dele é muito extensiva, ele já veio com essa extensividade, às vezes, de criança. Eu tive uma oportunidade aqui de atender uma médica com 13 anos, já tinha uma mediunidade muito extensiva. Tem uns que levam mais tempo, mas 4 meses ainda é muito pouco. Tem pessoas que levam tempo mais, mas mesmo se ele não tiver uma psicofonia, uma audiência, uma visão, uma outra faculdade ostensiva, isso não impede de estar na reunião mediúnica, não. Porque a reunião mediúnica, ela precisa desses médios que nós chamamos de sustentação, médio de apoio, aqueles que ficam orando, que aplicam o passe na hora que é necessário atender o médico, aquele médio, o dialogador. Então, ele tem função na reunião mediúnica. A reunião mediúnica não deve ser composta só de médios ostensivos, não. André Luiz, no livro Desobsessão, ele mostra para nós. Mas eu não li nada a respeito disso em obra nenhuma. Vou te falar das obras de André Luiz, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, porque isso depende muito do médium, a segurança do médium, o desenvolvimento espiritual, moral, intelectual, isso tudo ajuda, tá? Mas mesmo que não manifeste qualquer comunicação dele, qualquer mediunidade, isso não quer dizer que ele tem que sair, não. Eu não conheço a obra, não posso estar fazendo uma análise da obra, né? Que não cabe o nosso objetivo aqui, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, vou ser muito sincero, eu nunca ouvi falar. Eu acho que ele deveria ficar assim, sem preocupar com isso, com muita tranquilidade, e no trabalho do bem. Kardec fala que de um certo período, mas Kardec não dá, na questão da psicografia, se você for no livro dos médios, você vai ver Kardec conversando com os espíritos, né, sobre mais ou menos se o médium tentou várias vezes a psicografia e não conseguiu, significa que ele não tem a psicografia, mas ele não dá período assim, não. A condição essencial para ser alcançado o nível de bom médium, isto é, daquele que tem facilidade para as comunicações, conforme considerava o emérito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, é resultado do esforço empreendido para a sua transformação moral para melhor. Olha aí, para chegar a esse nível do bom médium, é o esforço para a sua transformação moral. Por isso que Emmanuel, no livro Consolador, ele coloca que o médium, antes de assumir uma atividade maior, é necessário ele evangelizar-se para ele evitar o personalismo, o achismo que tem trabalhado, que vai atrapalhar a sua mediunidade, o seu desempenho no trabalho do bem. Então, o médium tem que trabalhar muito nisso. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar que reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço de domar as suas más inclinações ou má tendência. Então, o médium tem que focar muito nisso, buscar as qualidades do homem do bem, porque mediunidade é sintonia. Quanto mais evangelizado for o médium, mais a sua sintonia com o plano maior, mais afinidade com os espíritos superiores ele vai ter.
enquanto viceje nos sentimentos do candidato à realização da atividade mediúnica enobrecida, os sentimentos de hostilidade, de melindre, de suspeita, de ciúmes e de todo o séquito nefasto do ódio, do ressentimento, da vingança, a sintonia psíquica defluirá dessas ondas que expressam como irradiação mental negativa, atraindo forças superiores, perturbadoras, semelhantes, que passarão a dominar-lhe a conduta física e emocional, levando-o a compreensíveis transtornos psicológicos e a enfermidades desnecessárias. Ora, enquanto no sentimento do médium vicejar melindres, ciúme, ele vai estar aqui, na mesma sintonia com espíritos que trazem esses sentimentos. E isso vai fazer com que ele vai ter transtornos psicológicos e enfermidades desnecessárias. Por quê? Porque esses fluidos negativos, eles vão fazer com que o médium passe a entrar nesse campo de energia negativa e vai trazer transtornos psicológicos e enfermidades. Porque a comunicação, ela começa no perispírito, mas sendo o perispírito modelador biológico e está ligado ao corpo, então, primeiro, são os transtornos psicológicos, que muitas vezes não é depressão, não é pânico, não é ansiedade provocada por algum transtorno emocional, mas sim é um processo de intoxicação de energias negativas, energias enfermizas. Aí começa a aparecer enfermidades desnecessárias. Então, o próprio médium que a busca por faltar de uma transformação, porque o médium, ele é muito sensível, ele tem uma sensibilidade muito aguçada, principalmente os médiuns ostensivos. Então, ele é encharcado dessas vibrações, mas as vibrações, elas são equivalentes à conduta do médium, aos seus pensamentos, às suas emoções, aos seus hábitos. Isso que faz com que gera essa sintonia. Quando ela é superior, dá bem-estar, mas quando ela parte de espíritos inferiores, dá os transtornos psicológicos e enfermidades necessárias. Isso é bem lembrar, que nem todo transtorno psicológico, nem toda enfermidade é proveniente dos espíritos, nem todos. Tá? Mas não falar, mas tudo é mediunidade, atormentado, tudo é obsessão. Não, nem tudo. Fecha a porta, vai estar dando eco. O exercício mediúnico, por outro lado, não pode ficar adstrito aos breves espaços em que se realizam as reuniões semanais especializadas, porque, sendo orgânica a faculdade, se é o médio em todos os dias, em todos os momentos, durante o período em que permanece, o recurso dessa natureza. Então, não é só no dia da reunião que o médico tem que fazer essa preparação, porque ela é orgânica. Onde o médium tiver, tem mediunidade, tem espírito. Então, ele tem que estar numa vigilância 48 horas, vamos dizer assim. É o tempo todo. Em qualquer lugar, os espíritos vão buscá-lo. Então, por isso que o médium ele tem que estar todo dia esforçando para melhorar-se, para que ele receba a companhia, as vibrações dos espíritos superiores. Marisa, já abriu o áudio?
José Francisco, a respeito dessa fala anterior e dessa fala aí agora, a gente sabe que você já respondeu a minha pergunta. Vigilante 48 horas. Mas só que a gente sabe que a gente não consegue ter esse equilíbrio 24 horas. E eu sei que é vigilância, eu sei que é oração, mas a gente não tem essa capacidade de ficar 24 horas sem melindre, sem um desconforto, desejo de vingança até que não, mas existem alguns menores que às vezes tem um desequilíbrio na vida da gente. Eu queria que você orientasse um pouco mais sobre isso, mas eu também queria já explanar antecipadamente que eu estou vindo aqui na minha mental, no meu pensamento, que se eu desequilibro, eu tento um reequilíbrio imediatamente. E até eu me lembro da cena do filme Nosso Lar, em que André Luiz, ele estava bem na Colômbia, e de repente ele estava bem quando foi visitar os parentes. Assim, a cena é assim, estava bem quando foi visitar os parentes. Ele precisou se reequilibrar para ir lá, conseguiu o equilíbrio, foi visitar os parentes, e quando ele chegou e falou com a esposa, com o rapaz, com o outro marido, ele sentiu ciúme. Imediatamente, ele se viu num grau. E aí ele teve que buscar o equilíbrio de novo para retornar à casa. E até para retornar à colônia. Então, eu penso que se a gente desequilibra, e isso é comum para mim, pelo menos, eu não sou santa, eu tenho uma certa dificuldade de me manter todo o tempo sem um desequilíbriozinho, se eu me desequilibrei, imediatamente eu tenho que voltar. Isso ajuda, isso é uma orientação. E a segunda coisa que eu pensei foi a respeito do conhece a ti mesmo. Então, estar vigilante, isso que você não é muito bom. Então, às vezes, você tem um certo determinado sentimento, você pensa que é uma influência, mas não é. É você mesma que não está sentindo aquilo. O sentimento é seu, às vezes de ciúme, às vezes de insegurança, às vezes de medo. E aí a influência pode até ocorrer, mas porque ela encontrou em mim o material necessário. Gostaria que você colocasse um pouquinho do que eu falei. Olha, Marisa, apesar do seu áudio estar um pouco ruim, deu umas falhas, mas o que o Espírito está nos chamando aqui? Eu gosto muito, eu ouvi uma vez o Divaldo Franco falar que ele não permite ficar mais de 10 minutos com raiva. Então, o que acontece? Ainda somos espíritos no processo de evolução. A gente tem que estar muito vigilante. Então, se algo me deixou triste, eu tenho que tentar voltar rapidamente, me consertar psicamente, emocionalmente, para evitar uma sintonia. Porque lá no livro A Gênese, Kardec, quando ele está estudando sobre fluidos, ele mostra para a gente que o nosso pensamento reflete uma imagem no perispírito. E ele dá um exemplo que se se alguém pensar em matar alguém, a imagem da pessoa aparece, da arma, do modo. Então é isso, é nesse campo, é na nossa aura, como é na plataforma do Espírito, como o André Luiz coloca para nós no livro Evolução dos Mundos, que está registrada essas ondas mentais. Então, os espíritos inferiores, os obsessores, os nossos adversários espirituais do passado, eles buscam são esses momentos. À medida que nós estamos com raiva, é a hora que eles mais têm facilidade de ligar o campo mental, vamos dizer, a sua corrente mental, para nos perturbar. Então, a gente tem que estar vigilante, é voltar rápido, não ficar remoendo, é ficar com raiva, com melindre, com ódio, o tempo todo. Tem gente que custa voltar, ele guarda mágoa. Então, além de ter problema psicológico,
problema orgânico, ele vai sofrer um assédio espiritual. Então, nós temos que vigiar e orar para que não caia em tentação, como disse Jesus. É estar atento, é não demorar nessa faixa vibratória negativa. Mas, por sermos espíritos menos esclarecidos ainda, espíritos atrasados com as exceções, eu coloco no meu caso, então a gente tem que estar bem vigilante para não ficar chateado e demorar chateado, porque ainda é nossa, infelizmente, é a nossa sombra. Nós temos que saber lidar com isso, sair, conhecer, ainda saber que eu tenho raiva, que eu fico chateado, que eu fico bravo, que eu, às vezes, eu magoo as pessoas como na hora de falar, mas eu tenho que estar prestando atenção. Eu não posso ter isso como uma coisa natural. Eu tenho que esforçar para domar as más tendências, fazer a transformação. Isso é esforço e vontade. Lá na questão de número 909, Kardec questiona Santo Agostinho: pode o homem, com seu próprio esforço, dominar suas más tendências? Ele fala assim, Santo Agostinho fala assim: fazendo esforços insignificantes. Ó, com pouco dentre vós faz esforço. O que precisa é vontade. Então, aí está a resposta para que a gente possa lidar com isso. Desse modo, torna-se imprescindível a manutenção das forças específicas mediante a educação emocional. Então, nós temos que ter uma educação emocional através dos propósitos acalentados, no esforço que lhe cabe empreender para a superação das más tendências, passando a merecer a proteção e assistências dos mentores da vida maior, que contribuirão com segurança em favor de sua mais ampla maleabilidade psíquica, facultando-lhe intercâmbio valioso. Chico Xavier fala que os espíritos e obsessores, quando ele vê que o trabalhador está esforçando-se para seguir Jesus, eles tentam de todos os modos atrapalhar a sua marcha. Mas quando os espíritos superiores vê o esforço desse médium, eles vêm ajudá-lo. E Chico ainda brinca assim: e nós vamos continuando no trabalho do bem. Então, esse é o processo, é esse esforço, essa vontade que nós vamos atrair os bons espíritos para nos ajudar. Eles vão ampliar a maleabilidade psíquica. O médium, ele amplia a mediunidade do médium. Então, o médium é aquele médium maleável, que capta essas ondas psíquicas de espíritos superiores. Então, que vai facultar o intercâmbio valioso. Mas isso depende do esforço do médium e da vontade dele. Os equipamentos que constituem a faculdade mediúnica são muito delicados, portadores de conexões eletrônicas, decorrente de emissões eletroquímicas de algumas glândulas endócrinas, que se expressam através dos neurônios cerebrais, merecendo cuidados especiais, a fim de que as altas cargas tóxicas e nervosas não as desestruturem ao impacto da violência e das emoções e da rebeldia dos sentimentos aturdidos. Então, nós vamos encontrar no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Manuel Filomeno de Miranda. Olha como que ele nos chama. Os equipamentos que constituem a faculdade mediúnica são muito delicados. Então, nós vamos ver toda a estrutura nervosa, são os neurônios, são as glândulas, a pituitária, a hipófise, são essas glândulas que vão trazendo para o corpo toda aquela vibração que nós recebemos por via do mundo espiritual e de nós também.
Então, essas cargas tóxicas da raiva, do nervosismo, disso, vai danificar esse organismo, porque são glândulas endócrinas, e elas vão produzir alguns, me faltou a palavra aqui, como? Neurotransmissores, melhor, hormônios. Vão produzir alguns hormônios, os neurotransmissores, a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina e tantas outras substâncias químicas que elas vão trabalhar no nosso corpo, onde que a gente sente os efeitos. Por isso que Kardec coloca, a mediunidade, ela é orgânica. Transmitir mensagem de uma esfera para outra no serviço de edificação humana, continuou André Luiz perguntando ao Espírito Alexandre, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Então, para transmitir uma mensagem do mundo espiritual para a Terra, através da mediunidade, o que exige? Esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente do médium. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. O médium não é uma máquina. É uma coisa, não é esse automatismo. É tudo elaborado. Um exemplo, nesse capítulo que André Luiz está trabalhando aqui no livro Missionários da Luz, sobre a comunicação mediúnica, então ele mostra para nós que havia 6 espíritos para comunicar aquele dia na reunião, mas só tinha um médium preparado para receber a comunicação. Houve uma só. Então, quando o médium não vai na reunião mediúnica, aquele espírito que está designado a comunicar com ele, que a espiritualidade preparou, ele não vai ser atendido. Quando o grupo não está bem, eles não têm como fazer o trabalho. Então, é parceria. Mediunidade é parceria. Então, o médium tem que vir para a reunião, aquele que é médium, ele, como disse o Manuel Filomeno de Miranda, ele tem que trabalhar, vigiar, melhorar o tempo todo. E no dia da reunião, muito mais, porque ele vai trabalhar, como disse Emmanuel, do ajudante do mundo espiritual, mas um bom ajudante que descansa a cabeça dos seus superiores. Então, às vezes, na reunião mediúnica, por que certos médios psicofônicos, numa reunião de desobsessão, por exemplo, ou médios, naquela noite ali, naquele dia da reunião, ele não produz? É porque ele não está preparado. Ele não preparou para aquela reunião. Porque os espíritos superiores são responsáveis. Eles vão trazer alguém para ligar naquele médium que não está preparado. Então, nesse capítulo do livro Missionários da Luz, 6 espíritos eram para ser atendidos. Só um, e veio um mentor só, que trouxe uma psicografia, porque os outros médiuns não haviam preparado por irresponsabilidade, como fala o benfeitor. Acredita que o intermediário, perguntou André Luiz, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. Então, não tem como improvisar, não, de nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Olha, o mesmo que Manuel Filomeno falou, em André Luiz. Essa preparação é incessante. É por isso que o médium tem que estar muito atento com questão de vícios, com questão do pensamento, onde ele frequenta, o que ele faz,
porque isso tudo, onde o médium está, ele vai absorver aquela energia ali. Ele vai trazer consigo, às vezes, aquelas companhias espirituais que estão ali. Então, o médium tem que estar muito atento a essas questões. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelho sensível, como a pedra que interrompe o trabalho da válvula receptora. Então, o médium tem um contratempo no dia, vai ser difícil para ele. Ele não preparou, ele está no trânsito, ele deixa se levar, ele está ali no trabalho, no dia ele entra numa discussão. Infelizmente, o dia de reunião mediúnica é o dia que nós mais passamos por experiências para nos tirar do campo do equilíbrio. Porque os espíritos, eles sabem disso. Então, eles conhecem isso aqui. Eles sabem que precisa de que o aparelho não esteja perturbado mentalmente. Por isso que é interessante que a gente chegue uns 15 minutos antes, além do preparo. No livro Desobsessão, André Luiz mostra a preparação desde a hora que o médium acorda. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Então, os espíritos superiores é que vão ligar os espíritos no médium. A gente acha que a gente sentou aqui na sala mediúnica, porque nós estamos aqui na Casa Espírita, fazendo essa transmissão aqui dentro da sala mediúnica, é que nós fechamos horas, nós já estamos recebendo. Não. A espiritualidade que organiza. Por isso que não devemos começar a fazer petitórios. Antes da reunião, eu pedi para o fulano, eu pedi para o ciclano, vão vibrar em casa, vão vibrar. Não. Nós vamos atrapalhar a programação da espiritualidade. Isso não quer dizer que a gente não pode pedir uma vibração, não é isso. Mas a espiritualidade é que faz o trabalho acontecer numa reunião séria. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Olha a comparação que André Luiz traz para nós. É igual, às vezes, os pais falam, meu filho, você está desperdiçando isso, você não sabe o custo que é colocar em casa esses alimentos, você está enchendo o prato, está desperdiçando, você deixou a torneira aberta, você está deixando a luz do seu quarto acesa, isso tem um custo. Ele fez essa comparação para nós. Então, a operação, ela não é simples, não. Ela requer todo um trabalho, porque ela é uma ligação de mente para mente, perispírito para perispírito, para trazer a mensagem no corpo físico. O Anderson pergunta, essa questão do pedido de preces pode ser explorada em uma reunião de vibração? Esta é própria para isso? Sim. Isso não quer dizer que a gente não pode pensar, porque uma coisa que eu vou falar para a gente pode estar vendo, se é pensamento, se eu cheguei na reunião e quero vibrar para alguém, na hora da oração eu penso nele. Eu não preciso de verbalizar, tá? Isso é um hábito nosso. Claro que nas reuniões de irradiação, é aquela reunião onde o grupo está irradiando vibrações para a pessoa doente, para o lar, ela é diferente. Estou falando de reunião mediúnica. Reunião onde nós vamos atender os espíritos naquela noite programado pela espiritualidade. Mas não impede que nós possamos pedir. Mas não transformemos ela em petitório, para não atrapalhar a programação da espiritualidade superior. Marisa, pode abrir o áudio? José Francisco, e uma reunião de vibração, ela pode acontecer momentos antes da reunião de desobsessão?
Por exemplo, você pode ficar 10 minutos antes do horário previsto para a desobsessão começar, fazer uma reunião de vibração, ou tem que ser em dia separado, momento separado? Ô, Marisa, as reuniões de vibrações, de radiações, elas são em dias diferentes. Como não é conveniente ter reunião de estudo antes da reunião mediúnica. Porque no estudo, um exemplo, a gente está discutindo. Às vezes a gente discorda, às vezes fica acalorado o verbo. E para uma reunião mediúnica é necessário o recolhimento, estar passivo. A mente tem que estar como um lago cristalino, mais calmo para receber a mensagem. Eu conheço as reuniões de vibrações, né, ou de radiação, num dia à parte, tá? Mas a gente não vê nenhum inconveniente. Vamos chegar a meia hora para a gente fazer prece para as pessoas doentes, eu não vejo inconveniente nenhum, isso é muito do grupo, não tem nada que desabona, não. Mas tem grupos que gostam de fazer uma reunião com um tempo maior, tá? Mas isso aí não vejo nada que desabona, não li nada que desabona isso não, tá ok? Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial. Olha aí, muito antes da reunião que se efetua, o médium já foi objeto da atenção, da atenção especial da espiritualidade, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Eles começam a fazer uma asepsia, primeiro no ambiente, a onização. Eles começam a trazer elementos químicos do mundo espiritual para fazer uma limpeza do ambiente, retirando as matérias mentais que ficam, para proteger o medianeiro, o grupo das bactérias psíquicas ou da matéria mental doente. Então, a gente observa por que o médium tem que chegar antes, numa reunião. Por que o médium não pode ficar no salão, no WhatsApp, conversa ali e chega correndo para a reunião? Como ele vai dar essa possibilidade? Se ele chegar e ficar no salão, é no silêncio, é no estudo, não é conversando assuntos de que não tem interesse para a reunião. Para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Porque André Luiz estava assistindo uma reunião para trazer para nós, para a gente ver que não é como nós pensamos, com essa desorganização muito a nós, chegar correndo, chegar ali, não preparo. Então, não é assim. Olha o trabalho que a espiritualidade superior tem. Olha o cuidado que eles têm para conosco, e às vezes nós não temos esse cuidado. Então, o grupo médio que quer ampliar o seu campo de ação mediúnica, que quer ser companheiro dos espíritos superiores, ele tem que trabalhar a sua evolução espiritual, como aqui foi falado. Ivanilda, pode abrir o áudio, por favor? Oi, Zé Francisco. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Aproveitar uma oportunidade que eu estou tendo aqui. Você havia falado antes a respeito da sintonia, energia, sintonizar com a energia. E eu tenho essa mediunidade, eu sintonizo com a energia, tanto boa quanto ruim. Por exemplo, eu não posso muito ficar viajando para cidades históricas, eu não posso... se basta eu olhar para determinada pessoa, eu capto mais ou menos a energia que a pessoa está me passando. E eu tenho uma dificuldade muito grande, Zé Francisco, de lidar com álcool, sabe? Muito grande. E na minha família, a maioria das pessoas gostam da bebida alcoólica. E assim, me causa intolerância.
eu fico intolerante com a pessoa. Eu gostaria que você me ajudasse assim entender. Eu que preciso ser mais tolerante, ou eu estou sendo induzida, às vezes, a ter esse tipo de intolerância com as pessoas que estão ao meu redor, né? Ou irmãos que às vezes estão perto, porque, na verdade, esse tipo de energia me incomoda muito, mas incomoda muito mesmo. Se você puder me ajudar. Ivanilda, a gente tem que observar que somos nós, médios, que temos que ser tolerantes com as pessoas. É nós que damos um trabalho, do bem. Porque numa festa social de uma família onde eles bebem, nós não podemos afastar dessa festa social. Nós não vamos beber, mas nós vamos ter ali um momento de confraternização com eles, para que eles vejam que nós não estamos ali desprezando a família, porque nós nos tornamos espíritos. Eu convivo muito nesses ambientes, que é da família, as festas da família, traz para a gente um certo desconforto, mas eu vou e não fico intolerante com eles. Eu brinco, eu converso, eles vêm pro pé de mim, e aqueles bafão ali, eu ali numa boa, eu tomando meu suco, meu refrigerante, e comendo um churrasquinho com eles ali. Isso é do médium, porque o médium tem que saber respeitar, o médium tem que evangelizar. Imagine se os espíritos superiores agissem assim conosco, no momento que nós tivéssemos emitido uma energia negativa. Então, o médium, ele tem que estar a serviço do bem. É a sua postura que vai convencer as pessoas. A fidelidade ao trabalho que ele tem e o valor do trabalho que ele exerce. O doutor Bezerra de Menezes fala para nós que nós deveremos ser a carta viva do Evangelho, onde as pessoas vão ler a mensagem do Cristo. Então, é isso que nós temos que observar. É o médium, é nós, porque eles não são médios, aquilo para eles é natural. Talvez nós também já tivemos essa experiência, já usamos bebida alcoólica, às vezes nós também temos os nossos momentos de tristeza, de raiva, de nervosismo, que as pessoas têm que nos tolerar. Quantas vezes nós também não estamos bebendo, mas o nosso estado, o nosso mau humor, a nossa indisposição exige tolerância das pessoas, a nossa reclamação, a nossa lamentação, o nosso tudo, às vezes. Então, é uma questão, não é de mediunidade, é do médium. Porque um ambiente de alcoólico atrai as entidades. Imaginem orar e vigiar, para não cair em tentação. Entendi, Zé Francisco. Muito obrigada. Por nada. No exercício mediúnico, de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. O poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. A epífise é essa glândula aí, nessa figura luminosa, é uma glândula pequena, é uma glândula endócrina. Então, a mediunidade nela é o ponto de ligação com o corpo. É ela que produz a melatonina, por isso que, às vezes, ela é que vai ativar a melatonina no organismo para que nós possamos adormecer. Por isso que, na hora que a gente entra num transe mais profundo, é como se a gente estivesse adormecendo, porque quando ela é ativada, numa reunião mediúnica, principalmente naquela penumbra, ela vai ativar também a produção de melatonina. E aí nós vamos entrar naquele torpor, naquele quase sono ali, para que a comunicação mediúnica. Se ela é uma glândula endócrina, ela vai atuar em todo o nosso sistema celular, no nosso aparelho orgânico, vamos dizer assim, uma produção de hormônios. E é nesse processo é que nós começamos a sentir
a experiência das dores do espírito. Por isso que quando chega um espírito doente, o médium sente a dor dele. Às vezes ele confunde. Então, muitos médiuns têm dificuldade de lidar com essa parte do conflito do espírito. Ele acha que é ele. Mas não, no trabalho mediúnico a gente está vendo a espiritualidade está defendendo o organismo, mas também nós médios temos que estar ajudando a espiritualidade para estar fazendo todo esse trabalho. Então, ali é que dorme o sentido novo do homem, mas a maioria ela está dormindo. Então, a gente tem que observar como André Luiz colocou um pouco atrás, ali na outra lâmina que nós colocamos, no outro slide, desse aparelho que é o nosso campo mediúnico, é um aparelho delicado. Certo. Guilherme, abre o seu áudio. Pode fazer a pergunta, por gentileza? Boa noite, José. Boa noite a todos. Me veio uma questão agora, José, quando você estava falando sobre a epífise, a importância da epífise para a mediunidade, né? Você falou que ela regula a questão da melatonina e o ciclo circadiano, a questão do sono. E é sabido que o uso excessivo de celular, por exemplo, próximo ao horário de sono, né, atrapalha a liberação de melatonina, portanto, atrapalha também o sono, a qualidade do sono, etc. e tal. E aí, o que eu queria te perguntar o uso excessivo de celular, então, pode, ou de computadores, etc. e tal, pode atrapalhar nesse mecanismo de processo mediúnico, uma vez que vai, né, interferir diretamente na epífise? Vai atuar na epífise, né? Não no processo mediúnico em si. Porque essa luz, a gente observa, parece que ela foi apropriada para a gente ficar usando o celular e o computador excessivamente. E com todo respeito à tecnologia, ela é muito boa. Mas a Marta Figner Espírito, naquela obra que nós psicografamos, Luz na Sombra, ela fala uma coisa de uma obsessão que ia acontecer aqui na Terra, que seria online, que seria justamente produzida pela internet. E nós estamos vendo a viciação que gera o computador, o celular. Ele torna dependente. Ele é bom? Mas chega um momento que nós passamos a não estudar, não ler, só o celular o tempo todo. A gente está vendo desde as crianças. Essa luz aí, ela atua muito na epífise. Eu creio, sim, que deve dar alguns distúrbios, sim. Eu não vi nenhuma falta de produção mediúnica, né? Mas ela atua no sono, a pessoa não dorme, a pessoa fica noite, às vezes, acesa, assistir o celular e cria um vício. Parece que ela produz na epífise aí alguma outra substância que gera uma dependência química. A dependência química pelas questões online, vamos dizer, pelo aparelho, esse aparelho de comunicação, o celular ou o computador, ela é feita, ela é clínica de desintoxicação para dependentes químicos. Eu li uma reportagem com uma garotinha de 3 anos, acho que foi a primeira internação, me parece que é nos Estados Unidos ou na Europa, não sei qual lugar, que os pais davam a ela um tablet para brincar. E eles notaram que quando ela não estava com o tablet, ela ficava irritada, ela não estava dormindo nem comendo. Então, criou uma dependência, e ela foi uma das primeiras a ser internada. Então, a gente vê, ainda não foi, os espíritos não trouxeram uma informação em relação da mediunidade, mas vê que ela perturba essa glândula aí, o nosso aparelho do cérebro, sim. Jeane, pode fazer a pergunta, por gentileza? Boa noite a todos. Boa noite. Então, se a mediunidade é orgânica, a diferença para um médium ostensivo e não ostensivo, então se dá epífise, né? Essa é uma pergunta, são duas, tá? Só um minutinho. Tá me ouvindo? Está dando um ruído muito intenso. Jeane,
você está usando fone? Melhorou? Melhorou? Tá. Eu falei o seguinte, que se a mediunidade é orgânica, então a diferença do médio ostensivo para o não ostensivo, ela está na epífise, né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta eu tenho percebido que com o estudo que eu estou fazendo agora, nessa escola mediúnica, a minha mediunidade, ela está ampliando. Então, isso é porque vai acontecendo uma diferenciação na epífise. Olha ali, fala aqui, na epífise, a potência divina dorme embrionária. Que ela traduz, nós vamos ver que André Luiz, quando está estudando o mundo maior, ele fala do superconsciente, né? Então, a gente percebe que é ali que está o lado da espiritualidade. A epífise, ela capta essa energia provindo do mundo espiritual e joga no corpo físico. A diferença do médio ostensivo, não, porque o médio ostensivo, o seu corpo, ele permite o transe mediúnico, ele permite a passividade, ser sensibilizado. Tá? Todo mundo é médio, todo mundo capta da epífise essa onda como médio inspirado, médio intuitivo, e é lançado na corrente sanguínea. Só que o médio ostensivo, ele veio no mundo espiritual, no livro Mensageiro nós vamos encontrar, ali no Departamento da Comunicação, a preparação dos médios. Então, o organismo do médio, o perispírito do médio, o sistema nervoso do médio, ele é trabalhado para ter uma sensibilidade maior. Por isso que nem todo mundo tem a mediunidade, por isso que ela é orgânica. A epífise, ela é captar a mensagem e joga para o corpo. Então, se o médium tem a psicofonia, ele vai dar psicofonia. Se ele tem a psicografia, psicografia. Se ele tem a evidência ou a audição, vai agir nessa área aí. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo a concentração, pensamentos nobres, a epífise vai realmente sendo mais trabalhada no sentido dessa potência divina ser aberta. Por isso que os espíritos nos pedem a evangelização do médium, a nossa evolução moral, porque é nossa evolução moral que vai nos levar ao terceiro grau, como disse André Luiz, do terceiro andar, que está nos lobos frontais, que é o superconsciente. É aí que dá essa potencialidade divina dormindo embrionária. Ok, obrigada. Por nada. Então, nós vamos ver aí como o André Luiz mostra para nós, antes de tudo, isso aí é a fisiologia do médium, tá? Então, nós mostrando como que funciona o momento em que está tendo uma comunicação mediúnica, ou que antecede. Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnética para que não haja as perdas lamentáveis do tigroide, ou corpúsculo de início, necessário aos processos da inteligência. Então, nós vamos ver ali as células nervosas, esse corpúsculo, então, tudo para mostrar como que o trabalho é muito sensível. Então, a gente está observando que é trabalhado nessa área, nesse corpúsculo, para que é necessária ao processo da inteligência. Por isso que o médium tem que estudar. Porque o médium, os espíritos não vão criar nada que o médium não tem. Por isso que lá no livro dos médiuns, Erasto fala que o bom médium é aquele que está no esforço, está se evangelizando, que tem um cérebro rico de informações desta e de outra vida. Então, é muito por isso que é necessário o trabalho e a transformação moral. O trabalho no bem, o estudo, o médico tem que estudar muito, o tempo todo que ele puder, porque é aí que vai facultar os espíritos superiores. Então, quando ele atua nas células nervosas, nós vamos observar
esse processo. Eu vou pedir o Lucas, nosso companheiro aqui, que ele está fazendo medicina, para ele falar um pouquinho para nós sobre esse processo desse corpúsculo aí. Ô, Lucas, faça favor, qual a função dele no corpo mais diretamente? A função dele, particularmente, está ligada à transmissão do impulso nervoso, basicamente. O impulso nervoso caminhando de célula a célula. Então, essa é a função, basicamente. O impulso nervoso é uma energia, né, que percorre ao longo de uma estrutura chamada neurônio, que é uma célula do sistema nervoso. Então, nós vamos ver ali os neurônios, as sinapses, axônio. Então, o que vem isso? Eu sinto, eu crio o pensamento é lançado na epífise, a epífise vai lançar ele no corpo físico e vai produzir um hormônio conforme o teor mental. Tá? Então, esse hormônio que vai gerar certos efeitos no meu corpo, certas sensações de dor, de alegria, de tristeza, de entusiasmo. Então, por isso que quando o amigo espiritual Manuel Filomeno de Miranda, ele pede para nós trabalharmos, evitar raiva, ódio, evitar ciúmes, aquilo, porque essa energia, essa matéria mental, esse fluxo energético vai ser lançado nos neurônios, no detrito, no axônio, nas sinapses, e vai chegar no nosso corpo. Mas quem captou foi a epífise, pelo plexo coronário, que capta a vibração do mundo espiritual e lança nos outros plexos, onde nós vamos sentindo os efeitos no corpo. Sua função é ampliar a superfície da célula e receber contatos sinápticos. Então, nós vamos ver para que serve esse corpúsculo. O corpúsculo de Nice são encontrados na porção proximal dos dendritos, mas nunca no axônio. Aí tem um desenho para vocês verem carinhosamente o que são esses corpúsculos, esses pontinhos, tipo essas ondinhas aí que está aí que a gente está vendo aí na célula nervosa aí. Ora, isso tudo é para dar uma comunicação mediúnica. Viu agora a importância do médium orar, vigiar, trabalhar, transformar? Isso é uma comunicação, e nós nem sabemos na reunião mediúnica como eles estão trabalhando para que ocorra uma comunicação, como o médium é protegido, porque à medida que ele vai recebendo essa carga energética, ele vai protegendo o organismo, vai fazendo uma limpeza, tirando a matéria mental negativa, eliminando alguns vírus, algumas bactérias. Eles vão trabalhando no corpo para a mensagem. Então, o médium de uma reunião mediúnica sai novo. Ele sai e faz uma limpeza psíquica do mundo espiritual fantástica. Ele toma um passe a trabalhar todo esse sistema. Mas, quando ele sai daqui, ele já muda o seu padrão vibratório, ele vai sujar novamente esse campo mental com matéria inferior. O sistema nervoso simpático, mormente, o campo autônomo do coração, recebeu auxílio energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Ora, o sistema nervoso simpático ali, principalmente o autônomo, ali, o campo autônomo do coração, ele recebeu, olha para você ver, auxílio magnético. E o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Imagine bem, nós vamos receber uma entidade suicida. Ela está com o seu campo vibratório muito doente. Então, tudo isso é trabalhado para o médium não contaminar-se.
não adoecer. Olha como a mediunidade é uma bênção na nossa vida e a gente muitas vezes não valoriza. Achamos que mediunidade é produção de fenômeno. É chegar aqui na casa espírita, fechar o olho, deixar os espíritos comunicar e vai embora como se não tivesse nada acontecido. Não prestamos atenção naquela mensagem. Não prestamos atenção na mensagem do benfeitor espiritual. O médium não quer estudar, o médium não quer melhorar, não quer trabalhar, com as exceções. Olha o trabalho da espiritualidade. Então, quando eu estava montando esse estudo, eu falei, vou levar para nós, como eu havia falado, que a gente ia trabalhar nessa questão do corpo físico do médium, as áreas mais utilizadas para a mediunidade. Então, está aí, a gente está observando como eles trabalham. Porque o sistema nervoso central, ele é a parte material do perispírito. Por isso que está ligado ao corpo todo. Então, do perispírito vem o sistema nervoso central. Vem ali do perispírito, que é mais quintessenciado, ele vem ali começando a materializar para trazer as ordens para o corpo físico. Por isso que muitas vezes as células nervosas cerebrais, elas, quando morrem ou adoecem, acontece um acidente, elas não são recuperadas. É porque o perispírito não é modificado, só depois que o espírito vai reencarnar novamente, que ele tira do ambiente, do mundo que ele vai reencarnar, do fluido universal daquele mundo, o seu corpo perispirítico. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec coloca que ele troca do perispírito como se trocasse de roupa. Então, é por isso que a gente vê que cada reencarnação a gente vê com um perispírito novo, mais quintessenciado ou mais complexo. Porque nós vamos tirar, porque tudo está registrado no campo mental do espírito, no corpo mental que André Luiz coloca no livro Evolução em Dois Mundos. José, no livro Missionários da Luz, há um trechinho lá que ele fala que quando o médium entra num processo quando ele está mediunizado, os espíritos eles induzem as adrenais dele a liberar muita adrenalina para que ele não entre no processo de desencarne durante uma comunicação. Por que isso ocorre? É porque quando a gente entra nesse transe aqui, o médium apresenta-se quase morto. O estado dele é quase morto mesmo. Eu peço licença, e quando eu saio do transe, quando eu estou num transe, por exemplo, o mais longo, eu saio como se eu estivesse sem temperatura no corpo. Em alguns casos, eu sinto uma friagem que eu consigo corresponder a aproximadamente uns 5 graus abaixo de zero. Porque então, é um processo da mediunidade. Então, nós vamos ver que o médium, André Luiz coloca nesse capítulo mesmo, como se ele estivesse morto. Eu estou trabalhando nesse capítulo que você está falando. Então, nós vamos ver aí, olha aí, o vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras, porque o pensamento do espírito, ele vem, ele junge, ele une o perispírito do médium, por isso que não há incorporação, psicofonia. O cérebro do médium, o cabo do pensamento, ele vai fazer a fonia, vai o quê? Verbalizar o pensamento do espírito. Então, às vezes, o médium consciente, o intuitivo, confunde esse pensamento. Então, aquele pensamento de um espírito com ódio, que chega no corpo do médium, é tudo preparado para que não haja esse desarranjo. É tanto que a gente pergunta aos médios, como que você está? Muitos falam assim, eu estou recuperando, eu senti muita dor, eu senti isso, meu coração estava doendo ali. É de acordo com a energia produzida pelo espírito. Às vezes o espírito realmente está com uma doença ali, uma ferida naquela área. E o médium vai sentir na mesma área do seu corpo, porque é perispírito, é de perispírito para perispírito. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia,
para que se verifique acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual de reservas nervosas. A resposta, né, Lucas? Que você... Então, vai trabalhar muito essa reserva nervosa. Voltando, quando nós colocamos no início, por isso que uma pessoa que já tem uma predisposição para a loucura ou problema psíquico não deve desenvolver mediunidade. Por quê? Dispêndio de eventual das reservas nervosas. É de pensamento a pensamento. Um pensamento conturbado vai potencializar, vai aumentar ali o desajuste que a pessoa traz naquela área de uma pessoa que tem um transtorno emocional profundo, né? Que tem a predisposição para a loucura. Não é a mediunidade que leva à loucura, só a pessoa que tem a predisposição. O seu exercício pode levar, sim. Está no livro dos médiuns. Marisa, pode abrir o áudio, por favor? José Francisco, aconteceu bem recentemente comigo um fenômeno que eu cheguei a externar na reunião e o doutrinador falou assim, deixa eu ver como que vai, vamos ver o que vai ser. Porque até eu realmente não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu vi como se quisesse formar no ar uma garganta, só a garganta, do maxilar até o pescoço, até o final do pescoço. E eu conseguia ver traqueia, conseguia ver tudo lá dentro, mas de uma forma bem tênue, não aquela coisa viva, forte. Aí, isso a primeira vez eu vi, não falei nada, não comentei. Quando foi esses dias, tornou a acontecer comigo, eu tive essa forte sensação, e aí, é como se fosse aparecer aquela garganta, aquele pedaço de boca, eu falei assim, será que, eu ainda comentei assim, será que isso é algum desenho que eu vi, ficou no meu subconsciente? Aí, eu falei, não, vamos ver o que vai ser. E aí eu percebi que essa imagem sumiu. Ela apareceu bem tênue e sumiu. Mas eu fiquei com uma vontade de desenhar aquela garganta. Se eu tivesse um lápis e um papel, eu teria desenhado a garganta que eu vi. De tão forte que a sensação que eu estava captando. Embora a imagem dela fosse tênue, não fosse aquela coisa viva, mas que eu conseguia perceber o contorno dos órgãos. E aí passou, não aconteceu nada. Eu não fiquei impressionada, eu fiquei tranquila, mas isso aconteceu recentemente comigo. Eu queria que você, sim, talvez na sua experiência como médium mesmo, falasse alguma coisa sobre isso para mim. Quando você vai estudar o livro Missionários da Luz, você vai ver sobre materialização. Você vai ver os espíritos criando a garganta fluídica. Quando o doutor Bezerra de Menezes vai fazer a psicofonia através de mim, por exemplo, que eu já percebi, e eu vi também o Chico colocando essa mesma questão. Ele cria uma garganta fluídica. O que é isso? Ele tira o ectoplasma, materializa uma garganta fluídica, é tanto que eu sinto uma dilatação aqui na minha garganta, e como se minha boca fosse abrindo para que ele produzisse a voz dele. Então, isso é uma coisa muito comum. Isso os espíritos fazem isso mesmo. Paulo narra numa das igrejas que havia a voz direta. E a voz direta nas igrejas era o espírito comunicando sem um médium. Eles criam a garganta fluídica para conversar conosco. É um fenômeno corriqueiro, é normal. Não é criação sua, você simplesmente... Os espíritos estão te mostrando. Por isso que eu falo, né, que o médium tem que estudar muito, ele tem que conhecer, porque os espíritos vão nos mostrar, para ele ver, para a gente ver o que é o trabalho, para a gente conhecer. Uma pessoa, Albino Teixeira, esse espírito através do Chico, ele fala que desde a alfabetização até a formação de um engenheiro, gasta aproximadamente 30 anos na colocação dele, para construir uma ponte. Agora, imaginemos para um trabalho mediúnico. É a vida toda de estudo. Não é só vir no grupo de estudo ali, ouvir, não, o mestre tem que estudar. Olha para vocês verem aqui,
o trabalho do André Luiz. Então, nós temos que entender a biologia, o nosso corpo, para o médico saber por que eu sinto isso. Mas, infelizmente, muitos não estudam. Então, quando eu fui convidado pelos espíritos a fazer essa escola de médico, é para a gente estudar. Eu não estou aqui na condição de professor, não. Eu sou um aluno ainda e bem atrasado nesse processo. Mestre só os espíritos superiores. Então, a gente tem que estar observando. Então, é uma coisa comum, tá, Marisa? A Wilson pergunta: o médium pode ter uma manifestação durante o sono? Se sim, por que isso acontece? Normal. Porque o médium trabalha no mundo espiritual. Quando a gente vai estudar no mundo, principalmente do nosso querido Manuel Flamengo Miranda, ele mostra a reunião mediúnica no mundo espiritual. Os médios mais experimentados, André Luiz também mostra. Os médios mais experimentados é levado no mundo espiritual e tem uma reunião mediúnica, de perispírito a perispírito. Isso é comum. Isso acontece todo dia. Por isso que o médium começa aqui na casa e termina no mundo espiritual. Constantemente participa dessas reuniões no mundo espiritual. Estela, pode abrir o áudio. Está desligado. Desculpa. Aconteceu comigo, eu tive essa experiência da reunião mediúnica no mundo espiritual, no qual eu fui sozinha, eu não fui com o grupo. E eu achei muito interessante, que aí o meu primo me recebeu nesse lugar. Era um lugar feio, não era um lugar bonito. E esse primo meu desencarnou uns 7 anos atrás. E aí eu tava com muito medo. Aí ele falou comigo assim: não precisa você ficar com medo, porque você não tá sozinha. E eu via ele, mas eu não via no meu grupo mediúnico. E nisso, o meu pai estava junto, mas eu estava tendo problema com o meu pai, porque o meu pai estava entrando em discussão comigo direto sobre isso, sobre espiritismo. E assim, eu não discutia nem nada, mas ele falava comigo que não acreditava, que isso era bobagem, que é coisa de espírito, isso é mentirada pura. Então, meu pai ele foi também nessa reunião. E eu falei: pai, não entra. E ele falou assim: não, eu vou entrar sim, vou entrar. Ele temou comigo e entrou. Então, ele entrou, nisso 4 espíritos, eu via chegando perto dele, e ele começou a falar: eu tô com medo. E aí eu acordei, só que a reunião não terminou. E depois disso, a vida do meu pai ficou com bastante dificuldade. Ele teve bastante problema. Pode ter teve um envolvimento espiritual nisso, não teve, Sr. José? Olha, você não via, é muito interessante, nem o grupo mediúnico vai todo, não. Às vezes o médium vai com um grupo totalmente, eles pegam de vários médios mais experientes nesse trabalho fora do corpo que levam. Não é todo grupo mediúnico, nem todo grupo mediúnico os médios estão preparados para isso, porque eles não prepararam, não é porque não merecem. E outra, você não via os mentores, por causa da vibração mais elevada dos mentores, você não conseguiria vir. E se eles permitirem o seu pai participar, para o seu pai ver, porque no mundo espiritual é livre, né? Mostrou para ele ver uma realidade. Não é por causa da reunião que algumas coisas desandaram na vida do seu pai, como você falou. Tem 2 questões, ou imprevidência dele, ou realmente ligado às provas e expiações dele. Porque os problemas na nossa vida não é da mediunidade. E muitos médicos falam: depois que eu entrei no espiritismo, minha vida virou um inferno. Não, aquilo faz parte da sua expiação. Não tem nada a ver com o espiritismo, nem nada com a mediunidade. A mediunidade, a doutrina espírita, é uma ferramenta valiosíssima para que nós utilizemos para cumprir, reparar as nossas provas e expiações. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não achar que tudo são os espíritos. Não. Primeiro, para acontecer uma influenciação espiritual, eu tenho que permitir, tanto elevada como inferior. Vai depender dos meus pensamentos. Olha o que Manuel Filomeno coloca lá. Uma pessoa egoísta, uma pessoa
vaidosa, mesmo que não seja um médio ostensivo, ele vai atrair essas companhias, uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, que usa droga, que fala palavrão, que fica todo esse processo. Quais são as companhias deles? As que gostam da mesma coisa. A pessoa que gosta de filme, determinados filmes, está assistindo o filme, está jogando um campo mental, pode atrair espíritos naquela envergadura, porque tudo está no pensamento. André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele coloca para nós: a base de todo fenômeno mediúnico é a mente. Então, a gente vai ver o que é o sistema simpático. Então, qual que é uma das funções? A dilatação da pupila, a inibição da secreção das salivares, aumento da frequência cardíaca. E eu tenho observado que muitos médicos depois falam: minha boca está seca, quando está no fenômeno mediúnico, ou então produz muita saliva. Aumento da frequência cardíaca, a gente vê que o coração do médium, ele sente ele batendo descompassadamente, e a gente viu ali a atuação da energia para proteger o coração. O aumento da frequência respiratória, o médium fica ofegante quando está recebendo um espírito inferior. Inibição do peristaltismo. Peristaltismo. Explica aí, Lucas. Peristaltismo são os movimentos do nosso sistema intestinal. Então, porque eu estou médico aqui do meu lado, eu gosto de perguntar também. Aumento... Do estômago. Oi? Cine do estômago. O sistema peristáltico, né? Então, mas meu amigo está aqui, para me ajudar também. Aumento do glicoquinose do fígado, contração no esfíncter da uretra. Olha para vocês verem onde que trabalha tudo. Tudo isso é mediunidade. Você está observando? Tudo isso. Então, eu estou sentindo uma dor que o espírito está sentindo a dor. Então, a gente tem que estar prestando atenção, né? Isso é no simpático. Então, olha por que a mediunidade ela é orgânica. Eu já participei de reunião mediúnica em que depois o médium começa uma tosse, uma produção de muito muco. Esse muco é ectoplasma? Às vezes sim, às vezes não. Pode ser pelo uso da laringe dele, da faringe, da traqueia, esse sistema respiratório dele, quando a entidade está ali. Pode ter também o uso, por exemplo, médiums, que tem uma potencialidade muito grande. Nós temos uma médium aqui que está aqui conosco, ela trabalha muito na glote, então ela é uma médium, né, sonambúlica e traz essa força na glote que a gente vê depois ela sentindo a garganta um pouco áspera ou a produção de uma saliva mais viscosa. Mas tudo é por causa do uso. É a energia que está chegando ali, sim, Lucas. E a energia que está chegando do espírito comunicante e dos espíritos superiores protegendo aquela área ali. Tem duas perguntas. Oi, Tila, pode abrir o áudio, por favor? Não? Pedro, pode abrir o áudio, por favor? Olá, José, boa noite a todos. Então, José, eu tô lendo aí, eu fiquei até preocupado. É porque, né, você já me conhece, em alguns encontros espíritas, né, eu dei muito problema com mediunidade, que eu sentia uma rigidez, né, nesse primeiro contato, eu senti essa rigidez, e aí as pessoas falavam: não, isso aqui é mediunidade, eu tô do lado, assim, né, ou com o braço mais rígido, ou enfim. E aí não tá aqui nessa lista, eu fiquei tipo, meu Deus. Mas eu também nunca estudei dentro do que eu já estudei, que é muito pouco, nunca encontrei essa questão da rigidez, né? Enfim, aí eu queria trazer isso. Pode sim. Tem duas mediunidades que ela não é muito estudado, são dois processos de transe que a gente passa, que pode gerar essa rigidez. A catalepsia e a letargia. Então, o médium que tem a letargia, ele sente essa uma rigidez. E na catalepsia também, ele tem até a morte aparente. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela era muito
muito intensa. E se trabalha no sistema nervoso central, ô Pedro, pode ser um processo de sua mediunidade. Tá? Então, à medida que vai trabalhando nessa mediunidade, ela vai mudando. Eu já tive a catalepsia, que é a morte aparente, e é muito estranho. A gente fica fora do corpo, eu ouvi as pessoas longe falando, a minha esposa muito preocupada, e aí que o amigo espiritual Rony, por ser médico, ele incorporou e falou, não leva ele para o hospital, está tendo um processo, a gente está fazendo todo um trabalho com ele para ajudar. Isso foi depois que eu vim de um clube. Lá no clube eu não estava sentindo bem. É um clube, fui com a família, né? A gente foi pegar uma cachoeira, e eu já saí de lá, não saí bem. A vibração não estava bacana, que eu senti, né? Eu que atraí por a minha experiência. E chegou em casa, quando ela ia sair com minha esposa tomar um sorvete, eu senti a queda total de temperatura. Em Patinga estava mais ou menos com 40 graus, eu comecei a sentir um frio de 5 graus, mas 1 grau, 2 graus abaixo de zero. Então, eu tive que correr para casa, ela embrulhar no cobertor, eu tenho isso até hoje. Eu tenho que tomar leite quente, mas foi acontecendo. Aí ela chamou 2 amigos, e eles foram anotando tudo. Tudo um processo mediúnico. Obrigado. Claro. Então, é processo de mediunidade também, tá, filho? A mediunidade, ela é uma coisa assim, infinita. Nós não temos como falar isso não é. A gente tem que analisar, cada médium é um médium. Não tem médium igual. Não tem um médium psicofone igual, um médium psicógrafo igual, não tem como. Cada um manifesta e também tem uma ligação do passado. Qual tipo de karma que eu estou trazendo? Obrigado, José. Ou nada, meu querido. Oi, Sheila, você quer falar alguma coisa? Não, deu problema que não, eu não apertei. Então tá. Desculpa, tá? Beleza. Então, quando ele fala do sistema nervoso central, então nós vamos ver aí, né? O telecéfalo, diencéfalo, o cerebelo, mesencéfalo, ponte do varóleo, o bulbo raquiano e a medula espinhal. Olha como tudo envolve numa mediunidade. Então, vai haver efeito, como o Pedro trouxe, o outro trouxe, e cada um vai ter uma manifestação, estou sentindo isso. Também o espírito comunicante. Um espírito que teve uma paralisia, vamos imaginar um espírito que teve uma tetraplegia na vida toda, e ele desencarna ali ainda trazendo esse sistema. Se ele chegar no médico, numa incorporação no médico, o médico vai sentir essa rigidez total, falta de movimento. Espontâneo, depois volta. Depois o médico vai voltar na naturalidade. Isso é conforme a mediunidade. A dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela nasceu há alguns dias, ela estava no caixão já para ser enterrada. A mãe dela orou para Maria e era o processo da catalepsia. Aí nós vamos ver o nervo vago, né, os ramos do nervo vago, para você ver, tudo ali para ligar na boca, está ligado nas outras partes do corpo, que vai trabalhar a nossa mediunidade conforme a faculdade que nós temos ostensiva para o trabalho. Não, desculpe, eu não levantei a mão, levantei agora. Eu estou um pouco confusa nessa questão aí que o Pedro trouxe, você trouxe da catalepsia e da letargia, porque quando eu fazia estágio e trabalhei lá no Hospital André Luiz, chegou um paciente lá em estado cataléptico, e ele tinha um transtorno mental, ele era esquizofrenia, né, mas que chegou no estado cataléptico. E aí, para tirar ele daquele estado, ele teve que passar pela terapia, pela eletroconvulsoterapia, ou choque elétrico. Aí, depois do choque elétrico, ele conseguiu sair daquele estado de catalepsia. Então, eu fiquei pensando aqui como a mediunidade, ela se confunde também com os transtornos mentais, né? Você está na sala desde o início, ou você ou entrou depois? Eu entrei 10 minutos atrasada. Porque lá nós estudamos
Manuel Filomeno de Miranda trazendo justamente, quando o médium não faz a sua mudança espiritual, a evangelização, a mudança moral, ele pode, desnecessariamente, ele vai criar um campo propício para os transtornos psíquicos emocionais e doenças sem necessidade. Ele tratou disso, sim. É muito técnico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quem trabalha. Foi muito boa, Jeane, a sua colaboração. Quem trabalha no atendimento fraterno, muito cuidado para não falar que é mediunidade, que é obsessão, que é isso, que é aquilo, que é transtorno emocional. Muito cuidado, porque não temos autoridade, a não ser quem está fazendo o atendimento fraterno seja um psiquiatra ou psicólogo formado, mas mesmo assim não devemos dar diagnóstico. Qualquer dúvida a gente vai pegar, vai estudar para a gente estar trazendo para a pessoa. Isso é mediúnico. Porque muita gente fala assim, isso é encosto que tem cadeira e banco. E a gente ouve falar, isso é obsessão. O que chega de gente buscando a gente para me buscando, fala, José, me falaram que eu estou com um obsessor. Eu falo, eu sou o próprio meu obsessor, eu brinco com a pessoa. Então, a gente toma muito cuidado, a gente tem escutado cada coisa em nome da doutrina espírita que deixa a gente preocupado, porque a doutrina espírita não é esse espetáculo. Olha o que Kardec fala no livro Os Espíritos, fala para Kardec no livro dos Médiuns. Ai daquele que levar a mediunidade para os palcos das feiras, para produzir espetáculo. Pagarão muito caro por isso. Então, a mediunidade é uma coisa santa. Obrigada. O nervo vago, 10º par de nervos cranianos, contém caminhos neurais que inervam e regulam a atividade de vísceras abdominais e também a do coração. Onde o médico sente dor no peito, no coração. As fibras aferentes são responsáveis por levar a informação do corpo, obtém do meio externo e de seu interior até o sistema nervoso central. E essa fibra aferente, essa via aferente, que a gente está vendo ali as verdinhas ali, para a gente entender, ela leva a informação, por exemplo, se eu ponho a mão que está quente, ela leva a informação, está quente, até o cérebro, e leva ao espírito, o espírito que manda a ordem, tira a mão. Quando é do espírito para o corpo, vem na outra aferente, né? Que a gente vai ver, para que a gente vai, a eferente e a aferente. Então, a ordem de dentro para fora é referente. Então, vai mandar a notícia para o espírito agir. É nesse processo de corpo e mente que nós sentimos, por causa do sistema nervoso vago. E na mediunidade é assim. O espírito manda para o corpo e o corpo sente. Por isso que a mediunidade é orgânica. As fibras eferentes, por sua vez, garantem que os impulsos do sistema nervoso central cheguem até os órgãos efetores. Então, ela vai mandar toda a ordem ali para os órgãos, mas tudo pela epífise, vem ali na epífise, vai julgando ali, produzindo naquele sistema nosso ali, orgânico, todo dos músculos, nas células, e vai por aí, e nós vamos sentindo no corpo físico a manifestação. Então, os médios não precisam ficar apavorados quando estão sentindo dor numa reunião mediúnica. Funções sensitivas e motoras, sendo importante para a manutenção de funções vitais como regulação da frequência cardíaca e arterial, por exemplo. As glândulas suprarrenais, os rins. Isso eu trabalho na mediunidade. Nós vamos ver no livro Os Mensageiros, quando está trabalhando sobre passe, ou Missionários da Luz,
Quando chegou uma senhora com problema de raiva do marido, eles foram aplicando, de tristeza que ela estava, foi aplicando energia e jogou nas glândulas suprarrenais, porque é através da urina e da sudorese que saem essas energias negativas do nosso corpo. E na mediunidade esse sistema aí vai trabalhar muito. Apesar de pequenas, as glândulas suprarrenais têm uma importância fundamental para o corpo humano, na medida que fabricam hormônios essenciais ao desenvolvimento de múltiplas funções vitais. Sua estrutura é semelhante a de um fruto. Uma parte superficial externa, espécie de pele ou casca, a cortical, e uma parte central interna, a medular. Olha o que André Luiz está trazendo para a gente. E às vezes a gente não quer estudar a ciência. A parte medular produz dois hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. Para começar aquela comunicação, a gente vê na produção da noradrenalina, adrenalina, substância que atua sobre o sistema nervoso vegetativo, a pressão sanguínea e as condições cardíacas. Quanto à cortical, é uma oficina de múltiplos hormônios, sendo o mais conhecido a cortisona. Esta tem efeitos numerosos, sendo os principais a capacidade de anti-inflamatórios, imunossupressora, né? E imunossupressora. Então, vocês estão vendo o carinho que os espíritos têm para conosco, para uma comunicação mediúnica. Olha como que o nosso corpo recebe todo um processo de proteção. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Então, olha como que ele chegou a um ponto que André Luiz, naquele transe, que aquele médium estava sendo trabalhado para esse transe, para trazer aquela comunicação. Ele parecia ali semi-morto, como ele disse, nas expressões grosseiras da carne, porque o perispírito, ele vibrava a tamanho, a luminosidade, mas esse médium é um médium preparado, porque os outros 6 médios não preparou para essa reunião. Então, só ele que estava apto. Então, a gente tem que ver se nós assumimos a mediunidade, é para levá-la seriamente. Lá no Livro dos Médiuns tem uma pergunta que Kardec faz. Não decorei ainda o número da pergunta. Que se nós trazemos a mediunidade, mas se formos usá-la para o motivo de queda, é melhor abandonar. Se o médium não quer fazer o trabalho, é melhor abandonar a mediunidade. Vai fazer outra atividade, vai evangelizar, porque sendo ela uma faculdade, ele no trabalho do bem, ele vai conseguir o quê? Essa sintonia com os espíritos superiores. Não vai acabar a mediunidade, ela vai existir. Mas se ela é uma faculdade que ela só expande com a sua utilização, ela vai chegar num estado que ela vai ficar mais adormecida no médium. Por isso que muitos companheiros falam assim, eu tinha mediunidade, mas eu não queria mediunidade, eu não quis trabalhar com mediunidade. Eu fui para a evangelização e é uma excelente evangelizadora. Ama o trabalho.
Ela é médium ali, que ela tem as inspirações para ajudar as crianças, mas ela não trabalha numa reunião mediúnica. E ela chegou na casa espírita num processo obsessivo. Então, nós temos que observar isso com muito carinho. Mediunidade não é palco de espetáculo. Mediunidade é uma coisa séria. Olha o que Emmanuel coloca para nós. Que o médium é alguém que fracassou desastradamente. É uma oportunidade de reparar. De reparar. E, às vezes, como aconteceu com essa médium, talvez foi só um despertar. Ela teve ali uma obsessão, mas curou a obsessão pelo seu trabalho na casa espírita, e ela não tinha faculdade. A espiritualidade permitiu, porque ela tinha as expressões, o movimento era como uma pessoa com problema mental. Mas não era uma faculdade propriamente dita. Então, o médium, além de ir para a reunião mediúnica, ele tem que tentar viver o evangelho. Ele tem que se esforçar todo dia para ser melhor. E ver nele aquele lado onde é mais frágil. Será que a irritação, a explosão, falar mal dos outros, é isso, aquilo? Ele começar a trabalhar, doutrinar-se. Isso é, implantar a doutrina espírita na sua conduta. Então, o médium é comum aquele médico, o dia que ele não vai na reunião, não vai haver uma comunicação. Aí eu não vou por isso. A gente só não deve ir numa reunião mediúnica no caso de uma questão de trabalho ou de doença. O que a gente puder evitar, mas vai ter uma festa, mas vai ter como eu ir depois da festa? Tem, então eu vou depois da festa. É renúncia. É isso que, às vezes, né, exige disciplina. Porque o médium ele é muito comprometido na colocação de Emmanuel, e hoje ele volta arrependido, querendo reparar os seus erros. Então, quando eu recebo uma entidade menos esclarecida, eu estou tendo crédito, eu estou recebendo bônus hora. O médico que trabalha na reunião mediúnica com espíritos sofredores, suicidas, obsessores em geral, esse médium, ele está adquirindo bônus, como disse André Luiz, não que ele está indo para isso, mas é um médium evangelizado, é um médium que realmente está buscando a sua melhoria. Então, é muito importante a gente estar observando esse processo para que nós não venhamos a utilizar a mediunidade como pedra de tropeço na nossa vida. Então, se eu participo de um grupo, eu assumi compromisso com aquele grupo. Mas eu estou estudando, a faculdade não tem como ir na reunião mediúnica? Não tem como. Vai ter que afastar da reunião mediúnica. Mas isso não quer dizer que ele não pode participar, talvez, do grupo de estudo, de um trabalho de assistência social, que não é o dia, o horário que ele está. Então, ele não pode ficar só em reunião mediúnica. Então, eu não posso na reunião mediúnica, estou fazendo faculdade, eu estou trabalhando, eu não posso ir, não tem como ir lá. Não é o objetivo que te larga os compromissos de estudo, de trabalho para ir para uma reunião mediúnica. Reunião mediúnica que nós vamos nos horários que nós possamos ir vagos. Mas aqueles dias eu tenho que cumprir. Aí, nesse dia não vai ter aula, ou eu posso ir para a reunião mediúnica. Ou eu estou de férias, deixo para a reunião mediúnica, nos dias. Então, a gente tem que estar muito atento, como disse Manuel Filomeno de Miranda, em todo lugar que nós estivermos, nós somos médiuns. Por isso que temos que trabalhar. Rita, pode abrir o áudio, por favor? Eu
queria terminar que ele concluísse. Boa noite, eu queria que o senhor concluísse, José, mas eu apertei na hora indevida, né? Pode, Eu queria, pode fazer a pergunta. é o seguinte, eu desde pequena, que quando era eu, minha mãe e meu pai, a gente só mexia com pessoas doentes, só. Eram tuberculosos, às vezes alguém levava uma facada, eles levavam uma para casa para eu, mas a minha mãe cuidar. Aí depois veio o meu irmão, continuou a mesma coisa. Aí depois eu tive minhas duas filhas, continuou a mesma coisa, né? Então, assim, e aí outro dia minha neta me fez uma pergunta. Ela fala, vovó, por que que só te procuram pessoas doentes? Não, eles não me procuram porque eles estão doentes, eles pedem orações, pedem para aplicar passe, para eu fazer a prece, pedir a Jesus que ampare, que cure, o que que eles podem fazer? Eu não sou ninguém, sabe, o José, mas eu me sinto tão feliz quando eu faço uma prece, mesmo que seja pelo celular, e a pessoa me corresponde, fala, nossa, fulano está melhorando, está fazendo a água fluidificada, está utilizando como remédio, está sentindo até, teve um que sentiu até gosto de dipirona na água. Então, assim, eu queria te perguntar, assim, nessa trajetória minha, hoje eu estou com 56 anos, é, eu não sei como te fazer a pergunta. Vamos ver se você vai entender o que que eu quero saber. Dessa trajetória minha, que eu me lembro lá dos 4 para 5 anos, até agora, eu nunca deixei de trabalhar com pessoas que que não estivessem doentes ou precisadas de auxílio. Fossem gestantes precisando de médico, criança, para tudo, até para tirar bicho de pé. Aí eu queria saber de você, assim, eu trabalho, eu amo o trabalho mediúnico, sou apaixonada, me dedico, tento me dedicar ao máximo, né? Mas isso, assim, é uma... Como é que eu vou te perguntar? Isso faz parte da minha evolução? Isso faz parte da minha mediunidade? Deve ser. Do seu compromisso espiritual. Ah, entendi. Então, nós viemos com os compromissos espirituais para atender. E é muito interessante que a pessoa, o médium, a pessoa que vem fazendo um trabalho e dá resultado, a tendência é buscar aquela pessoa. Então, o médium, quando ele chega a um determinado patamar de, como o Chico chegou e outros médios, ou até menos, ele torna uma pessoa pública. E, às vezes, ele já não mais vai ter privacidade. As pessoas vão buscá-lo, pedir orientação, pedir ajuda. Você narra um caso muito interessante, que minha mãe era benzedeira, uma médica cura, na época era benzedeira. Era o dia inteiro na minha casa, ela atendendo doente. O dia inteiro, às vezes desenganado com o médico. Eu já vi cada cura fantástica que ela fez. Mais tarde que eu entendi, era compromisso espiritual dela. Ela era uma médica de cura. E as pessoas ficaram sabendo, todo mundo recorria a ela. As benzedeiras, a casa espírita, por exemplo, que faz um trabalho bem na área de desobsessão, as pessoas vão buscar. Ali, ou aquele que faz o trabalho A, o trabalho B, as pessoas vão buscar. Então, isso é a tarefa. O que que Jesus diz? Eu sou o médico das almas. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Para todo doente. Então, nós vamos ser procurados. E cada um com o seu trabalho, cada um com o seu compromisso espiritual, ao qual ele foi preparado para esse mistério. Então, a gente tem que observar que se chegou certo tipo de paciente, de pessoas me procurando, opa, e tem como Manuel Filomeno de Miranda disse lá atrás, tem um trabalho definido para mim. E a gente vai fazendo com amor. Quanto mais a gente vai fazendo com amor, o trabalho, com dedicação, com estudo, mais a espiritualidade superior vai ampliando essa sensibilidade nossa. Então, foi muito bem explicado, José, porque eu preciso ter uma resposta para minha neta, porque eu sinto que ela tem uma certa mediunidade também, mas eu não posso mexer com ela agora, eu tenho que deixar ela por ela mesmo, né? Porque eu não posso
nem induzir, nem tirar. Eu deixo ela falar, escuto e só. E só mais uma pergunta dentro dessa, e não vou te tirar muito tempo. Que a minha neta tem 6 anos e ela perguntou para mim assim, vovó, a senhora só mexe com gente doente. Aí eu falei para ela, não, minha filha, é porque a vovó gosta muito de rezar. Então, quando a vovó está rezando, o Papai do Céu está abençoando as palavras da vovó, que a pessoa vai ficar bem. Mas não é a vovó, é a pessoa que vai ficar bem. Aí ela virou para mim e falou assim, vovó, mas a senhora é tão doente, por que a senhora não se cura? Aí eu falei, minha filha, a vovó não é doente, a vovó tem esses probleminhas, mas ainda vai chegar o meu tempo de ser curada, é porque ainda não chegou o meu momento. E se Deus está me dando a capacidade de tentar ajudar o irmão, né, em algumas partes, e graças a Deus eu não. Isso aí é muito egoístico falar, né? Nós estamos tendo várias vitórias. Eu falei para ela que um dia vai chegar a minha vez, mas isso me deixou assim um pouco pensativa, né? Não que eu questione Deus nem a espiritualidade, não. Mas vamos pensar bem. Se eu sou doente, que eu já vim com uma doença ali, hereditária, ou um problema na vida, me deixou uma doença, eu trabalho só com doenças, eu estou resgatando, estou trabalhando, porque eu estou promovendo a minha cura, porque a doença está no perispírito e manifestou no corpo físico. Então, na outra reencarnação, eu não vou precisar mais vir com essa reparação. É muito para a gente entende muito com muita facilidade isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas acham que os espíritos têm por obrigação de nos curar. Não. Minha mãe era uma médium de cura. Curou muitas pessoas que estavam desenganadas pelos médicos. Chegou um ponto, naquela época, era muito precária na nossa cidade muito pobre, não tinha hospital, não tinha posto de saúde, os médicos mandavam para ela fazer o trabalho. O dia que ela aposentou, foi buscar a sua aposentadoria, assinar a sua aposentadoria, depois de quase uns 40 anos de trabalho. Ela no passeio, ela passou a vida toda ali. Então, lá no passeio, lá no cantinho, um motorista foi querer fazer uma ultrapassagem, subiu no passeio e atropelou ela. Ela quebrou a perna e caiu. Ela reclamou uma dor no peito, quando nós levamos um câncer de mama. Mas antes, ela reclamou que não estava conseguindo ler. Levamos no hospital glaucoma irreversível. E quando eu levei numa reunião mediúnica, na reunião de tratamento de materialização, e eu pedi ao amigo espiritual que olhasse, um oncologista, já vi muitas curas deles lá na época da materialização, na área do câncer. E falou, olha, meu filho, sua mãe não vai ser curada não, porque essa doença é a cura dela. Ela solicitou nessa encarnação. Então, ela está conseguindo. Mas a médica, a oncologista, falou que ela ia ter 3 meses de vida física. Ela viveu aproximadamente 10 anos sem problema. Então, mas ela desencarnou cega e desencarnou com câncer. No dia da desencarnação dela, o espírito Rony me levou em corpo espiritual para me acompanhar o desligamento dela. Eu participei de todo o desligamento, como que tira o espírito do corpo. E quando tirou minha mãe, eu ainda brinquei com ela assim, mãe, a senhora colocou uma prótese mamária porque a senhora teve que amputar o seio esquerdo. Ela falou, não, meu filho, está no outro corpo. Falei, mãe, a senhora enxerga? Ela falou, outro corpo que é cego, eu estou muito bem. E ela saiu muito, uma lucidez no momento da desencarnação. Aí que eu entendi. Olha, o tanto que ela viveu ali, não é porque minha mãe, ela viveu o evangelho. E ela sempre me falava, os guias, meu filho, mandam te falar que você vai continuar esse trabalho. Eu ria, porque eu era muito menino ainda, depois adolescente, olhava, mas não quero isso para mim, não. Então, para a gente ver, cada médium tem o seu compromisso espiritual. Então, vamos agradecer pelo que nós fazemos,
não vamos querer o outro, vamos valorizar a mediunidade que nós temos, não vamos querer a mediunidade do outro. Cada um foi preparado para cumprir com a sua missão. Mas é igual você falou, que hoje eu ainda tenho um pouco de sossego, porque depois que eu paralisei, fiquei 2 anos sem andar, e que eu tive um pouco de sossego. Mas aí agora, com a minha neta, ela fala, vovó, meu coleguinha machucou a perninha, põe a mão aqui, e a minha mão vai esquentando de uma tal maneira, que aí diz ela que ela para de sentir dor no dodói, no machucado, que caiu, né? E os coleguinhas dela, quando cai lá na rua, já vem aqui para me colocar a mão no machucadinho deles, para eles poderem sarar também. Ô, José, muito obrigada, tá? Nada. Então, gente, nós chegamos... Pode perguntar, Camila. Oi, José. Boa noite, gente. O compromisso do médium que você estava se referindo anteriormente, né, da gente não faltar, a não ser que seja um compromisso imediato, tipo trabalho, né, ou questão de saúde, se refere também aos médiums que são de apoio ou só os médiums que dão uma comunicação? No geral. Porque se eu estou na reunião mediúnica, a espiritualidade conta com aquele conjunto. Às vezes um médium dialogador ele não vai, e como que vai acontecer? Então a gente viu que não há improviso. Então há um trabalho pré-estabelecido, organizado pela espiritualidade. A desorganização, infelizmente, é nossa, com as exceções cabíveis. Então, quem quer levar uma reunião mediúnica séria, às vezes ele é taxado de pessoa rigorosa, de pessoa ali fechada, ortodoxa. Não, porque mediunidade é uma coisa séria. Ah, mas por que uma pessoa não pode entrar? Não, ela não está pronta. Então, tem os requisitos para participar de uma reunião mediúnica. Se a pessoa não tiver esses requisitos, ela não está preparada ainda. Porque mediunidade não vai curar depressão, mediunidade não vai curar loucura, mediunidade não vai curar nada. Mediunidade é uma ferramenta para nos ajudar a curar qualquer tipo de doença. Obrigada. Por nada.